Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias, o Gabinete de Segurança Institucional revelou informações sobre a visita de pastores que estão envolvidos no escândalo lá do MEC em visitas ao Palácio do Planalto, mas não detalhou as visitas ao presidente da República especificamente. Foram colocadas em sigilo por 100 anos, né? Mais um caso em que o governo coloca 100 anos de sigilo sobre documentos ou informações do atual governo. Isso já tinha acontecido outras vezes, por exemplo, no cartão de vacinação do presidente da República, também naquela história do processo de investigação interna, né? O processo administrativo do Eduardo Pazuello por participar de um evento público, os crachás de visitas dos filhos do presidente ao Palácio do Planalto, né, que são deputados, é bom dizer isso, né, deputado, vereador, né, ou seja, são figuras públicas, não estamos falando de visitas de familiares do presidente, isso também foi colocado em sigilo por 100 anos, e esse tipo de coisa, claro, que deturpa a Lei de Acesso à Informação, que foi criada para permitir ao cidadão cada vez mais informação sobre o governo, mas que restringe alguns casos específicos que não nada tem a ver com a discussão pública, né? Obviamente que visitas que o presidente da República recebe no Palácio do Planalto, que é não a residência dele, mas o ambiente de trabalho dele, ou seja, são reuniões de trabalho, deveriam ser públicas, e se a gente faz um sigilo de 100 anos, a gente obviamente tira de qualquer pessoa dessa geração, inclusive inteira, a possibilidade de saber essas informações. Para você ter uma ideia, hoje, 18 de abril de 2022, a gente não saberia ainda de um encontro que o presidente Epitácio Pessoa teve lá em 20 de abril de 1922, com o general Abílio Noronha, que era um encontro absolutamente banal, que foi divulgado pelos jornais na época, como todos os encontros do presidente. Eu estou usando apenas como um exemplo de uma reunião que havia acontecido do presidente, embora, no caso do general Abílio Noronha, tenha sido uma figura que depois ficou bastante conhecida no episódio da Revolta Tenentista de 1924, 2 anos depois, que acabou culminando aí, na adesão de alguns tenentes à coluna Prestes. Mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é que agora, 100 anos depois, a gente ainda faltaria 2 dias para saber de uma reunião absolutamente banal ocorrida lá em 1922, né? E em 2121, em 2122, a gente vai começar a saber, nós não, né? As próximas gerações, o que acontece de fato nesse governo, embora não importe mais de nada, porque são eventos que, dentro do contexto de daqui a 100 anos, pouca diferença fará. Mas o fato é que a Lei de Acesso à Informação vem sendo deturpada de maneira a impedir que a sociedade tenha acesso a informações que podem constranger o presidente de alguma forma, politicamente, né? O presidente só pensa na reeleição, esse é um fato, desde o início do mandato, e por causa disso tem essa blindagem. Às vezes as pessoas questionam se a Justiça, se o Ministério Público são lenientes quanto a essas decisões por parte do governo federal, mas o fato é que essas entidades também, muitas vezes, deturpam a Lei de Acesso à Informação e a utilizam de maneira benéfica, porque também querem esconder certas decisões, certos atos do dia a dia que também podem constranger essas autoridades, né? A gente tem, por exemplo, depois da produção da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei importante, né, que protege os dados do cidadão brasileiro em instituições privadas e públicas por aí, uma interpretação por parte do TSE, né, da Justiça Eleitoral, de que não pode mais divulgar a lista de filiados aos partidos políticos, né? Então o cidadão não sabe, por exemplo, quem é filiado ao partido, né? Eu aqui tratando de política com vocês, e o cidadão, se quiser, ele não poderia procurar lá na Justiça Eleitoral se eu sou filiado a um partido político, por exemplo, que deveria ser uma coisa básica, né? Conferir esse tipo de informação, mas isso não acontece por uma interpretação restritiva da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso muitas vezes acontece e, infelizmente, cada vez mais os órgãos públicos deixam de prestar informações que são importantes para a sociedade. Hoje, se você entra nos sites das instituições, você tem muito mais dificuldade de conseguir informações básicas sobre ela do que há 10 anos, quando você entrava e havia uma exigência de que os botões de transparência, as informações de transparência deveriam estar ali muito claras, né? O próprio portal de transparência do governo federal piorou muito, né, de uns anos para cá, e hoje é muito mais difícil de você consultar certas coisas do que há alguns anos, né? Isso tudo faz parte de um pacote que faz com que a sociedade se preocupe menos. E eu digo que
às vezes a Justiça e o Ministério Público são pressionadas, mas o fato é que no Brasil as instituições funcionam quando o cidadão pressiona, quando a sociedade pressiona, quando há uma cobrança. Havia uma cobrança maior de transparência há um tempo do que agora e por causa disso a gente vive esse momento que vive hoje. Um abraço para vocês e até mais.